Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link no comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar, em português e em tradução mecânica. Para participar do nosso canal no Telegram, cobramos o valor de R$10 ao mês. Prelúdio. Meu sangue, tão somente em suas veias, é que vos responde. O Mercador de Veneza, Ato 3, Cena 2. Quem encontra a morte desprovido de amor sem dúvidas enfrentará o fim, mas aquele que entrega a alma, a eternidade se estende. As últimas palavras da rainha Orcades Le Fay. Prólogo. Bêbado de poder, bêbado do sangue dela. Acreditei que ela me perdoaria, que tinha que me perdoar. Tínhamos um vínculo, ela e eu. O que foi dito não poderia ser quebrado. Não foi isso que o velho falou? O que estava vinculado não poderia ser desvinculado. Eu não tinha feito nada de errado. Disse a mim mesmo. Apenas havia levado as coisas ao desfecho lógico. Eu não teria prazer com aquilo. Estava faminto. Eu precisava dela. Certo, talvez tivesse um pouco de prazer, mas seria para nós dois, não só para mim. Dei um passo na direção dela. Olhei em seus olhos e, por um instante, hesitei. Podia sentir o vazio me atormentando. A sede de sangue estava sempre presente, espreitando sob a superfície. Quando se tratava dela, eu conseguia, de alguma forma, manter isso sob controle. Ela não olhava para mim como uma vinculada olharia, como se eu fosse algo a ser temido ou adorado. Nunca olhou. Não, o que havia em seus olhos naquele momento era algo completamente diferente. Puro ódio. Ela tinha confiado em mim, mesmo que não admitisse, e eu havia destruído isso. Ela me olhava como naquele primeiro dia. Como se eu não fosse um homem, mas apenas um monstro. Ainda assim, a atração era forte demais. Eu não podia deixá-la simplesmente se afastar daquilo. De mim. A primeira prova do sangue dela me atingiu como uma droga. Doce, rico e potente. Ela era tudo o que eu desejava. E mais. Bebi mais profundamente. Seu sangue era diferente de tudo o que eu já havia experimentado. Ela era perfeita. Em vez de me sentir saciado, minha fome rugiu e voltou à vida com força total. Senti o corpo dela se tensionar. Percebi o leve tremor quando tentou se afastar, mas ignorei. Com o tempo, ela se acostumaria. Tinha que se acostumar. Esse era o nosso jeito. Então, minhas presas foram arrancadas do pescoço dela sem aviso. O chão à nossa volta rachou. Minutos depois, quando a poeira baixou e ela se virou para mim devagar, com as marcas da minha mordida ainda frescas em seu pescoço, eu soube a verdade. Ela estava mais em perigo do que nunca. E jamais me perdoaria pelo que eu havia feito. Neamedra. Os últimos vestígios do verão estavam se esvaindo quando meu aprisionamento teve início. Eu tinha morrido enquanto destruía um deus corrupto em meu próprio mundo. Havia me sacrificado para salvar aqueles que amava. Eu tinha ido até o meu fim por vontade própria. Fui sem arrependimentos. E esperava que o fim fosse mesmo o fim. O destino foi cruel. Respirei pela primeira vez com dificuldade, sentindo minha alma se agitar violentamente dentro do corpo. Era como se ela não soubesse ao certo se realmente pertencia ali, até enfim se acomodar de maneira desconfortável, aceitando com relutância o fato de estarmos presas aqui juntas. Mas onde era aqui? Esse não era o meu mundo. Não era a Aer Canon. Eu conseguia sentir isso no ar. Um cheiro impregnado de ferro e cinzas. Sangue e morte. Eu me mexi, gemendo, e o movimento enviou ondas de dor pelas minhas costas. Algo estava prendendo minhas pernas. Eu me mexi de novo, e dessa vez olhei para baixo. Um arrepio percorreu meu corpo. Não era algo, era alguém. Havia uma pessoa morta em cima de mim, fazendo peso. Respirei fundo para me acalmar, mas isso só piorou as coisas, pois o cheiro de decomposição invadiu minhas narinas com mais pungência. Senti ânsia de vômito. Meus ouvidos se aguçaram ao ouvir um som fraco. Depois, outro. Eu me esforcei para decifrar os murmúrios abafados. Passos ecoavam pelo chão duro. Pessoas se aproximavam. Sentei e empurrei o corpo pesado que havia caído sobre minhas pernas, lutando para me libertar. Devo pedir ajuda? Ou esperar que eles passem sem me notar? As vozes estavam ficando mais próximas. De repente,
Uma figura surgiu no canto da minha visão periférica, saltando sobre os montes de cadáveres como uma grande doninha. Era um homem, pequeno e magro. Tinha um sorriso forçado, que revelava uma fileira de dentes amarelados, como os de um rato. Permaneci imóvel, torcendo para que ele me confundisse com apenas mais um corpo morto na pilha. Mas era tarde demais. O homem deve ter notado meu movimento antes mesmo que eu pudesse vê-lo. Com um salto rápido, ele se lançou sobre mim, me imobilizando. O fedor de seu hálito rançoso invadiu meu nariz quando aproximou o rosto do meu, fungando longa e profundamente. Barnabas! A voz cortou o ar como um chicote. Alta, grave, imponente. O homem que estava sentado em cima de mim congelou no lugar, seu rosto assolado pela indecisão. Sim, mestre. Sua voz sibilou como o rastejar de serpentes. Odiosa e afetada. O que você encontrou? Uma respiração profunda. O rosto do homem estava muito próximo do meu ouvido. Ele inspirou mais uma vez, inalando meu aroma como se fosse a fragrância de um vinho raro. Então, para o meu horror, sua língua serpenteou para fora. Vermelha e fedorenta, a carne retorcida se aproximou do meu pescoço. Barnabas. A voz saiu com mais firmeza. Fiz uma pergunta e espero uma resposta rápida. A língua deslizou de volta para a boca do homem-rato. Vi o olhar de decepção em seus olhos quando ele respondeu, cheio de ressentimento. Esta aqui está viva. Uma pausa. Impossível. Todos os outros estavam mortos. O lugar está em chamas há dias. Vi um brilho nos olhos do homem chamado Barnabas, e não gostei. Prendi a respiração enquanto nos encarávamos. Então, ele sorriu. Mesmo assim, ela está viva, milord. E o cheiro dela é... Barnabas cheirou o ar de novo como um vira-lata faminto, e eu estremeci. Excelente. Ele aproximou a boca do meu pescoço novamente, e eu gritei, erguendo as mãos para empurrá-lo para longe ao ver o brilho de seus dentes afiados. Saia de cima dela. O outro homem, o Lorde, grunhiu. Sua voz era predatória, ameaçadora. Eu me esforcei para avaliar sua idade. Devia ser mais jovem do que Barnabas, pensei. Nem um gostinho, nem mais uma cheirada. É uma ordem. Traga-a para mim. Agora. Barnabas choramingou tão baixinho que só eu ouvi, como um cachorro lutando contra a corrente de seu dono. Só uma mordida. Só uma, linda. Sussurrou ele. Você tem um cheiro tão bom. Melhor do que qualquer coisa que já experimentei. Quando ele estiver com você, não vai te deixar ir. Nunca mais vou ter outra chance. Barnabas abriu os lábios, e 2 caninos afiados apareceram, pontiagudos e alongados, maiores do que eu já tinha visto em um homem, ou em uma mulher. Ele os exibiu como um lobo faria, e começou a aproximar o rosto do meu pescoço. Entrei em pânico. Eu me debati, levantando os braços para acertá-lo. Ele me surpreendeu com sua velocidade e força, abaixando meus braços com vigor, de maneira quase instantânea. Eu estava mais fraca do que antes. Não sabia, porém, se era por conta da minha chegada ou da provação que a precedeu. Enquanto lutava contra ele, senti sua frustração ao tentar me manter imobilizada. Barnabas aproximou o rosto do meu pescoço. Seus dentes estavam muito perto. Fechei os olhos e todo o meu corpo ficou tenso, esperando o ataque inevitável. Em vez disso, ouvi um leve estalo. Senti algo úmido no rosto e abri os olhos. O corpo de Barnabas ainda estava em cima de mim, mas sua cabeça havia sumido. Soltando uma exclamação de horror, sentei e empurrei seu cadáver para longe, olhando para o lado e vendo sua cabeça decapitada rolar pelo monte de corpos, com um dardo cravado no crânio. Passei o braço pelo rosto, tentando limpar o sangue do canalha. Foi então que percebi que eu estava inconvenientemente nua. Levante, desça até aqui. Cerrei os dentes. Parecia que eu estava prestes a trocar um captor por outro, e esse não parecia ser do tipo chorão. Prefiro ficar aqui, avisei. Vá embora. Não preciso de ajuda. Fez-se silêncio por um momento. Então, ouvi uma profusão de vozes. O homem não estava sozinho. Minhas palavras obviamente haviam chocado as pessoas que o cercavam. Silêncio. As vozes lá embaixo se calaram. Não foi um pedido, disse a voz de novo. Mas se você se recusar a me obedecer pela segunda vez, terei prazer em mandar um dos meus homens carregá-la para baixo. Levantei devagar e ouvi arquejos horrorizados,
possivelmente em resposta ao sangue de Barnabas escorrendo pelo meu corpo ou ao choque de ver a pele nua de uma mulher. Não sei dizer. Eram quase todos homens. Então, é provável que fosse a segunda opção. Ergui a mão para proteger os olhos do sol turvo que havia aparecido por entre as nuvens. Focando a vista, vi uma fileira de soldados, alguns em pé, outros a cavalo. Todos usavam um tipo distinto de armadura vermelha e preta. Um homem estava à frente, montado em um corcel preto. Ele segurava uma besta nas mãos. Observei a arma com interesse. Devia ser realmente poderosa para decapitar alguém com um único disparo. Então, olhei para o rosto do homem e todos os pensamentos sobre a arma deixaram minha mente. Ele era impressionante. Traços angulosos e elegantes. Pele pálida, letal e sedutor, e muito mais jovem do que eu esperava. Mais próximo da minha idade. Esse homem havia salvado minha vida. Tinha matado um de seus próprios homens para me proteger. No entanto, quando vi a expressão arrogante que tingia suas belas feições e a torção cruel de seus lábios finos, não senti gratidão. Seus cabelos loiro-dourados emolduravam um maxilar definido. Ele tinha um porte esguio e elegante, musculoso na medida certa. No entanto, algo nele me fazia pensar que já tinha sido um garoto frágil e magrelo. Uma de suas características se destacava. Seu nariz aquilino. Parecia deslocado. Pontudo demais. Grande demais. Imperfeito demais. Mas essa imperfeição apenas acentuava o semblante aristocrático, intensificando sua expressão snob. Complementava os belos ângulos de suas maçãs do rosto e do maxilar, colaborando para seu ar lupino. Alguns até poderiam não considerá-lo atraente. Ele com certeza não fazia o meu tipo. Eu gostava de corpos mais volumosos, cabelos mais escuros. Ainda assim, não podia negar que havia algo nele. Uma sensação de poder mal contido e uma astúcia perigosa fervilhavam sob a superfície da fachada rígida de controle. Desci cambaleando a montanha de cadáveres apodrecidos e o rapaz desmontou do cavalo. Segurando a arma na mão esquerda, andou em minha direção. Ele se comportava como alguém desacostumado a ter sua autoridade questionada. Seus olhos cinza penetrantes brilharam e eu me senti sendo avaliada da cabeça aos pés. Eles percorreram lentamente cada centímetro do meu corpo, arrancando toda a minha modéstia. Ele se aproximou um pouco mais, cheirando o ar de uma forma que me lembrou insuportavelmente Barnabas. Senti cheiro de maçã verde emanando dele, pouco antes de recuar e me afastar. Mais tarde, eu pensaria nisso. Seu perfume era fresco, bem diferente do cheiro de Barnabas e dos cadáveres em decomposição. Ainda assim, eu não conseguia mais suportar aquele olhar percorrendo meu corpo. Por que não dar uma boa olhada logo? Joguei os cabelos longos por cima, o ombro, e fiquei constrangida ao sentir os fios caindo sobre a pele desnuda. Eu te garanto que é a última chance que você vai ter. Um soldado corajoso gargalhou alto em alguma parte da fila. Abri um sorriso forçado na direção deles, desafiando-os a rir novamente. Um olhar feio de seu jovem comandante silenciou todos eles na mesma hora. O jovem desdenhou. Eu estava tentando entender o estranho fascínio de Barnabas. Seu cheiro é absolutamente repugnante, mas imagino que deitar sobre uma pilha de cadáveres dê nisso. Ele se virou para um dos soldados. Arrume umas roupas para ela, ordenou, e então estalou os dedos. Não, pensando bem, dê seu manto a ela. Tire-o, agora. Vi os olhos do soldado se arregalarem. Mas milord, meu príncipe, sussurrou o homem olhando para mim de maneira furtiva. O senhor viu o que ela é. Os cabelos dela. Ela carrega a marca. Ele era um príncipe? Com certeza parecia esnobe o suficiente para isso. Eu sei o que ela é, respondeu o comandante. Melhor do que você, sem dúvida. Agora, dê a porcaria do manto a ela. Vamos levá-la conosco. Rapidamente o soldado tirou o manto e o jogou para mim. Eu o peguei, grata, tentando ignorar a expressão em seus olhos. Medo ou repulsa, eu não sabia dizer. Você sendo ou não um príncipe, está muito enganado se pensa que vou a qualquer lugar com você, declarei, aceitando o manto e me enrolando nele. Obrigada pelo manto, mas vou encontrar meu próprio caminho para casa. Parte disso era verdade, pelo menos. Ali não era minha casa, e eu duvidava que algum dia voltaria para lá, mas poderia escapar desse inferno em que havia caído. Um instante depois, desejei não ter dito nada.
O jovem comandante tinha montado em seu cavalo. Então, virou-se para me encarar com desdém. Seu nariz, notei, não era apenas aquilino, mas torto, como se já tivesse sido quebrado. Quem sabe mais de uma vez. Havia algo nele que me impedia de desviar o olhar. Seus olhos se fixaram nos meus em um desafio silencioso. Se ao menos a decisão fosse sua, mas não é. E se pretende dificultar as coisas? Ele apontou para outro soldado. Encontre roupas apropriadas para ela. Depois, amarre-a. E foi o que o soldado fez. Seguimos em direção a uma cidade. Uma estranha procissão de soldados, cavalos e eu, cambaleando na frente da montaria do comandante, com os pulsos acorrentados enquanto andava pelo solo irregular. Eu podia sentir os olhos do príncipe em mim, sentir que se divertia friamente a cada tropeço meu. Eu já alimentava um ódio fervente pelo meu novo captor, mas consegui não virar a cabeça e levantar os olhos. Nenhuma vez. Depois de um tempo, no entanto, ele quebrou o silêncio. De onde você é? Eu o ignorei. Eu te fiz uma pergunta. Está na cara que você não pertence a este lugar. Então, de onde você é? O que estava fazendo aqui? Ouvi o estalo de um chicote e estremeci. Não me obrigue a perguntar de novo. Mordi o lábio para conter uma gargalhada histérica. Será que esse homem ia mesmo me chicotear? Eu, que até pouco tempo era uma princesa de Camelot e uma feérica da realeza. Pensei que poderia muito bem responder. Não com a verdade, é claro. Eu não sei. Menti. Não ia contar a ele que tinha vindo de outro mundo, depois de destruir meu próprio avô, que praticamente era a coisa mais próxima de um deus por lá. Além disso, o que quer que eu tenha usado para realizar tal feito, parecia não ter vindo comigo. Eu não quis reconhecer isso antes, mas a verdade era que eu me sentia mais fraca, estranhamente vazia, ouso dizer, mortal. Ainda assim, é claro que havia algo em mim que chamara a atenção daqueles soldados. Eles tinham dito que eu era diferente. O que havia me distinguido? Por que estão me levando com vocês? Sempre abordam mulheres inocentes na estrada? O comandante ficou em silêncio por um momento. Você fala como se não soubesse quem eu sou. O que estava fazendo naquele lugar? Eu me perdi, respondi, despreocupada. E eu não sei. Não sei quem você é, quero dizer. Deveria saber? Quem é você? Bem, além de um cretino, claro. Ele resmungou como se estivesse irritado, mas não levantou o chicote. Para mim, é inacreditável que você possa ser tão ignorante assim, mas suponho que vá descobrir tudo o que precisa saber em breve, disse ele de maneira enigmática. E então, eu o ouvi murmurar. Ah, merda. Ergui os olhos e vi um soldado correndo em nossa direção. Ele tinha um corpo pequeno e frágil, com uma armação redonda de metal coberta de vidro no rosto. Óculos. Eu já tinha visto alguns nobres do meu mundo usando. Olhei para o homem com curiosidade, e ele também olhou para mim, como se estivesse extremamente ansioso. Meu príncipe, disse ele ofegante. Fui informado de que encontrou... Ele me olhou. Encontrou uma mulher de nosso interesse. Acho que se pode dizer isso. O príncipe respondeu, arrastando as palavras. Ela não é tão interessante assim, Lúcius. É bem sem graça, na verdade. Ignorei a indireta. Mas... o cabelo dela, disse o soldado chamado Lúcius, ainda ofegando. A cor. É incrível. Absolutamente incrível, milord. Aquilo de novo? Então era o meu cabelo. Toquei a cabeça. Alguém tinha dito que minha mãe feérica tinha madeixas de um roxo vibrante. Não que eu já tivesse visto o cabelo dela. Ela havia morrido no parto quando nasci. Em comparação, meus cabelos pareciam ter adquirido um tom ruivo opaco e enferrujado. Mais de uma vez, ao me olhar no espelho à noite, pensei em cenouras. No momento, meus cachos estavam embaraçados e volumosos. Eu os puxava com os dedos, mas não adiantava. Precisava de uma escova de cabelo, de um pente e de um banho quente. Ao me imaginar limpa e aquecida, um leve gemido escapou de meus lábios. Príncipe Drakharrow, tem alguma ideia do que isso significa? Lúcio sussurrou, empolgado. Eu já estava pensando nele como uma espécie de secretário. Com certeza era bajulador o bastante para isso. Você deve levá-la à corte. Ora, ela pode até ser. Vamos esperar para falar sobre isso mais tarde. O príncipe comandante interrompeu. Já enviei um mensageiro à nossa frente. Admitiu, quase a contragosto. Havia uma tensão em sua voz, indicando que ele sabia muito bem o que o outro homem quis dizer.
Só não queria assumir. Ainda não. Por quê? Isso era sobre mim? Excelente notícia, milord. Excelente. Eu sabia que podia contar com sua sabedoria. Senti os olhos bajuladores do pequeno secretário me sondando. Só posso imaginar a comoção que isso vai causar. Olhe para ela, meu príncipe. Seus cabelos são realmente... ruivos. Sim, estou vendo, Lucius. O príncipe Dracarys retrucou. Tenho olhos. Cabelos ruivos. Eles são de fato ruivos. Muito bem. Vamos levá-la conosco. A corte vai investigar o significado da aparição dela e resolver o assunto. É tudo muito tedioso. Agora temos que voltar mais cedo, sem concluir nossa investigação sobre o caso da aldeia. Mas o que podemos fazer? Eu vivo para servir. Quase dava para ouvir seus olhos revirando de irritação. Perdão, estou te entediando? Resmunguei virando-me para ele. Depois puxei minhas correntes. Imagino que seja apenas mais um dia comum para você, levando pessoas acorrentadas por aí. Ele me ignorou. Muito bem. Como quiser, milord, disse o secretário soldado rapidamente, também ignorando minha reclamação, mas me lançando um olhar escandalizado. É uma verdadeira honra estar em sua companhia, enquanto retorna com uma prisioneira de tanto prestígio. Não sou uma prisioneira, rosnei encarando o homem. O secretário ficou boquiaberto e se afastou, tropeçando em uma pedra e quase caindo. Atrás de mim, Dracarys abafou o riso. O primeiro sinal de que ele poderia ser algo parecido com um humano. Olhei para ele e fiz cara feia. Tente permanecer de pé, Lucius, disse o jovem lord lentamente. Ela é só mais uma flagelada, não um unicórnio. É claro que não. Ela pode ser muito mais importante do que qualquer criatura mitológica ou lendária. Lucius grunhiu, esticando as mãos para recobrar o equilíbrio. Embora, é claro, exista uma conexão entre... Essa conversa está ficando chata. Veja, o homem loiro apontou para a frente. Estamos chegando na cidade. A questão logo será resolvida. Lucius se afastou rápido, ainda murmurando consigo mesmo, empolgado. Olhei para a frente, na direção que o príncipe estava indicando, e respirei fundo. Havíamos chegado ao topo de uma colina. Abaixo de nós havia uma cidade. Eu tinha vindo de um castelo que flutuava no céu. Tinha usado magias poderosas para levá-lo à terra e matar aqueles que residiam nele. Parecia fazer tanto tempo. Parecia tão impossível. Ainda assim, apesar das maravilhas que eu havia testemunhado, podia dizer com sinceridade que nunca tinha visto nada parecido com aquilo diante de nós. A cidade em si fora construída em uma escala menor do que eu esperava, mas ainda parecia rica e grandiosa. Situava-se à beira de um oceano escuro e agitado, onde águas turbulentas batiam nas areias brancas. Além dos limites da cidade, 3 enormes pontes de ferro se estendiam, levando a 3 ilhas rochosas. Na primeira ilha, empoleirada como um ninho branco sobre um penhasco escuro, havia uma estrutura feita de pedra clara e brilhante. Ela cintilava como uma pérola luminosa contra as ondas agitadas e cinzentas, e o céu que escurecia rapidamente. Torres estreitas e altivas preenchiam seu centro, enquanto colinas esguias e graciosas se erguiam ao redor da estrutura. Na segunda ilha, havia um castelo com torres e arcos cor de ônix, que se retorciam em direção ao céu em formas e ângulos que pareciam ser impossíveis, lembrando-me das presas afiadas e pontudas de uma grande fera de pedra. A terceira e última ilha abrigava a maior construção de todas, que eu suspeitava ser a mais antiga. Parecia ter surgido de uma mistura confusa de épocas e estilos, assemelhando-se a um castelo ou a uma grande fortaleza. A estrutura se estendia como uma teia de aranha, espiralando para fora a partir de um grupo de 6 torres, cada uma de um material e modelo distintos. A única característica que dava algum senso de continuidade à construção, independentemente de sua função, era sua cor. Um tom escuro de carmesim, quase preto. Disfarcei minhas expressões com cuidado, tentando não revelar o que eu achava de tudo aquilo. Se meu captor podia fingir tédio, eu também podia. O que é isso? Perguntei, tentando parecer despreocupada. Qual é o nome daquele vilarejo lá na frente? Vilarejo? Notei o tom de irritação na voz dele. Aquilo não é só uma vila. Dei de ombros. Cidade, então. E daí? E daí? Para o meu choque, eu o ouvi desmontar do cavalo atrás de mim. Em um instante, estava ao meu lado, marchando comigo. Aquele, garota, não é nenhum vilarejo. É a capital de Sangrata. Dava para sentir os olhos dele me encarando. Sinceramente,
Se você é uma espiã das terras fronteiriças, é a pior que já vi. Como alguém pode não conhecer Velmar? Ah, você pega muitos espiões, é? Eu o observei de cima a baixo, deixando meus olhos se demorarem sobre seu manto preto e sua armadura impecável. Não parece ser do tipo que suja as mãos. Você não sabe nada sobre mim, como já estabelecemos. Ele retrucou. Inclinei a cabeça. Sei que você é nobre, que está acostumado a dar ordens, não a segui-las. Está acostumado com as pessoas fazendo sua vontade, em vez de ter que trabalhar para conseguir o que quer. Diria que sei o suficiente. Ele ficou em silêncio. Aquele homem que você matou. Barnabas, arrisquei dizer. Ele era um pouco estranho. Drakharrow bufou. Quero dizer, além do óbvio, continuei. Os dentes dele eram alongados. Acho que ele ia me morder. O príncipe de cabelos pálidos caiu na gargalhada. É mesmo? Não vejo o que tem de tão engraçado nisso. Comecei a dizer. Então parei. Ele me lançou um sorriso frio, se é que se pode chamar aquilo de sorriso. Pela primeira vez. Com os lábios ligeiramente entreabertos, pude ver que seus incisivos eram ainda mais longos que os de Barnabas e se estreitavam em pontas afiadas e delicadas. Presas, falei de forma inexpressiva. Você tem presas. Ele desdenhou. Não me diga que nunca ouviu falar de sangues nobres de onde você veio. Ou vou mesmo começar a me perguntar se você caiu do céu. Ou talvez tenha batido a cabeça com muita força em uma pedra. Então estreitou os olhos. Ou bebeu um pouco demais? Ele estendeu a mão e me deu um tapa forte na lateral da cabeça. Ei, eu não bebi nada, seu idiota. Exclamei. Eu sou o idiota. Mas é você que não tem nada aí dentro. Ele balançou a cabeça. Li uma passagem em um livro uma vez. Comecei a dizer. Ah, você sabe ler? Estou sem palavras. Eu o ignorei. Falava sobre criaturas com dentes afiados que bebiam sangue. Não podiam sair à luz do dia. Atacavam à noite, sugando as vítimas até ficarem secas. Tinham vidas longas. Dei uma olhada nele esperando que me dissesse que o livro estava errado. Bem, acertou 3 de 5. Não é tão ruim. Ele observou. Podemos andar na luz do dia, como você está vendo. Então apontou para cima, para o sol poente, que surgia por trás das nuvens. Temos vidas longas. Mas vocês bebem pessoas? Eu o encarei, tentando disfarçar o horror no meu tom de voz. Vocês bebem sangue? Ele sorriu, cruel e lentamente. Nós somos vampiros. É isso que fazemos. Então o que você está fazendo? Me levando até o seu povo para ser drenada? O príncipe esticou os braços acima da cabeça, e eu tentei desviar o olhar dos músculos que se destacavam sob o manto escuro. Talvez. Quem sabe o que eles vão fazer com você? É uma honra ser drenada, sabia? Eu não sabia dizer se ele estava brincando. De alguma forma, duvidava disso. Você é um monstro. Ele sorriu. Pare. Você está me magoando, flagelada. Não finja que tem sentimentos. Retruquei. Você tem razão. Eles são uma fraqueza. Então não os tenho. Por que você precisa me levar para algum lugar? Por que não me deixou em paz onde me encontrou? Os lábios dele se retorceram. Sobre uma pilha de mortos? Achei que estávamos te fazendo um favor. Levantei os pulsos. Ah, sim. Se todos os homens fossem tão amáveis como vocês. Respondi com sarcasmo, batendo o metal das correntes. Estou quase morrendo de tanta gentileza. Ele retorceu os lábios. Muitas mulheres implorariam para estar no seu lugar. Talvez não enquanto caminham por uma estrada tão empoeirada. Não quero saber das suas proezas sexuais nojentas. Retruquei com uma expressão de repulsa. Deixe para contar vantagem entre os seus homens. Eles não vão se importar se contar mentiras sobre as mulheres que amarra à sua cama. Não preciso inventar histórias, disse ele, parecendo irritado. Joguei os cabelos sobre os ombros, mas permaneci em silêncio. Por um instante deu para sentir que ele encarava minhas madeixas ruivas. Finalmente falou. Você perguntou por que estávamos te levando. Bem, ouviu o que Lúcius disse. Que é por causa do meu cabelo. É um motivo bem idiota. Ele riu. Concordo. Olhei para ele. Concorda? Bom, então, me deixe ir embora. Infelizmente não se trata apenas da cor do cabelo. Eu poderia achar seu cabelo cor de ferrugem desagradável, disse Drakharrow com sarcasmo. Mas não se trata da minha preferência pessoal. Graças às estrelas por isso, falei baixinho. Não tenho o menor interesse em ser desejável para você, milord. Enfatizei a última palavra com sarcasmo. Ele me ignorou. Depois de um momento, não pude deixar de perguntar.
Certo. O que mais, então? Além do meu cabelo? Você disse que eu era uma flagelada. O que isso significa? Ele me observou. Todos os mortais são flagelados. Você claramente não é uma vampira. Mas existem diferenças. Você não é uma mortal comum. Suas orelhas, por exemplo, são atípicas. Levei o dedo à orelha, sentindo a ponta. Olhei para as orelhas dele. As suas são redondas. As de todos nós são redondas. Ele respondeu, apontando para os soldados à nossa frente. Nunca vi orelhas pontudas como as suas. Elas se destacam. É só isso? E daí que eu nasci com cabelo ruivo e orelhas estranhas? Isso é motivo para me sequestrar? Questionei, começando a elevar a voz. Tem mais. Ele continuou lentamente, olhando nos meus olhos. Observou meu corpo de cima a baixo, e mesmo sem querer, senti minhas bochechas ficarem vermelhas. Outros aspectos de sua aparência. Eu me irritei. Como o quê? Além disso, eu não te sequestrei, disse Dracarys, virando-se para montar no cavalo mais uma vez. Ao que parecia, nossa conversa tinha chegado ao fim. Você nunca foi sua para começo de conversa. Fiquei boquiaberta. Como é que é? Você pertence à Sangrata. Pertence a qualquer sangue nobre que decida te levar. Como Lucius disse, é uma honra ser notada por alguém com sangue sagrado. Ele sorriu com os lábios apertados. Você deveria se sentir honrada. Sangrata. Então esse era o nome dessa terra. Parte de mim desejava fazer outras perguntas a esse suposto príncipe. Como seu nome? Ou o significado dos lugares diante de nós, nas 3 ilhas. O que eram? Estávamos indo para lá, mas decidi que nossas provocações hostis já tinham durado tempo demais. Passei a língua sobre os lábios, já secos e rachados após horas andando sem água ou descanso, e segui caminhando em silêncio. À medida que contornávamos a cidade de Valemar, logo ficou claro para onde estávamos indo. A ilha no centro das 3. O castelo de Pedra Ônix. 2. Medra UFN. Um nome sem nenhuma inspiração. Ouvi os homens sussurrando ao meu redor, pronunciando as palavras quase como se fossem sagradas. Soldados passaram marchando para se alinhar em formação e fizeram questão de manter distância de mim, lançando apenas olhares curiosos em minha direção. Atrás de mim, o príncipe cavalgava com tranquilidade. Claramente não estava intimidado pela visão da enorme fortaleza da qual nos aproximávamos. Ele já estivera aqui antes. Cruzamos a ponte de ferro preta. Dava para senti-la oscilar de leve sob nós. Abaixo, o mar aberto se agitava como se estivesse zangado com nossa presença. À nossa frente, havia um portão aberto, e depois dele, as portas que levavam à fortaleza. Um a um, os soldados assumiram suas posições em ambos os lados das portas, até finalmente restarmos apenas eu e o príncipe, em um longo corredor de seus seguidores. Um silêncio recaiu sobre os soldados quando entramos no pátio. Lucius se aproximou, curvando-se. Irei anunciá-lo ao salão, príncipe Dracarys. O príncipe acenou com a cabeça. Seja breve. Deixe os títulos de lado. Todos ali já me conhecem, Lucius. Só sou chamado de príncipe fora da Bloodwing, afinal. É uma formalidade idiota. Lucius empalideceu um pouco. Mas o protocolo exige que... O príncipe rosnou de repente, exibindo os dentes e fingindo morder algo. Ao lado dele, ofeguei e estremeci. Lucius cambaleou para trás. O mais insignificante dos títulos, meu príncipe. O mais simples. Ele prometeu e se apressou à nossa frente. O príncipe agarrou meu braço. Vou tirar as correntes agora. Não faça nenhuma besteira. Não há para onde fugir. Não respondi. Apenas observei enquanto ele tirava uma chave do bolso e destrancava minhas amarras. Assim que fiquei livre, ele começou a seguir na direção da fortaleza. Vocês são todos vampiros? Perguntei correndo para acompanhá-lo. Eu era alta para uma mulher, mas Dracarys era muito mais, e dava passos longos. Os soldados também? Nem todos, mas alguns são, ele respondeu. Lucius se é isso que você queria saber. Agora deveria ficar em silêncio. Não vai gostar do que acontece se não ficar. Estou surpresa que não queira me manter sob seu controle, milord, murmurei baixinho. Como suas outras mulheres. Ele não mordeu a isca. Quando passamos pelas enormes portas de ferro ornamentadas que davam para a fortaleza de pedra escura, nossos pés tocaram o chão de mármore branco. Olhei para baixo.
Meus pés estavam descalços e sujos. Eu vestia a calça e uma túnica que um soldado mais ou menos do meu tamanho havia me doado com relutância. O manto ao redor de meus ombros de repente parecia um escudo muito necessário, e eu o enrolei junto ao corpo, resistindo ao ímpeto de puxar o capuz sobre meus cabelos desgrenhados. Eu me cheirei com cautela e desejei não ter feito isso. Estava fedendo como um cadáver em decomposição. Entramos no coração da câmara. Acima de nós, milhares de velas brilhavam em candelabros de ferro pendurados no alto. Uma ampla plataforma se estendia do outro lado do cômodo. Havia uma fileira de pessoas sobre ela, a maioria vestida de vermelho ou preto. Muitos dos trajes tinham adornos prateados ou dourados, conferindo-lhes um ar régio e poderoso. Um homem estava no centro, sentado em uma elegante cadeira de pedra entalhada, destacando-se com suas vestes de veludo carmesim. Ele não usava coroa. Ainda assim, a cena me lembrou a sala do trono da Corte das Rosas, em meu mundo. Abaixo da plataforma, o amplo salão estava tomado por uma enorme multidão. Quando entramos, a massa de pessoas se abriu, deixando-nos passar pelo centro. Murmúrios abafados surgiram à nossa volta. Ouvi conversas discretas, captando alguns insultos direcionados a mim. Deixe que olhem, deixe que encarem. Eu não tinha a menor intenção de ficar muito tempo nesse lugar. Mantive a cabeça erguida, esforçando-me para acompanhar o ritmo do príncipe, mesmo que isso significasse dar 2 passos a cada passo dele. Fui puxada abruptamente para a frente. Gritei antes que pudesse me conter, quando alguém agarrou meu cabelo e puxou com tanta força que caí de joelhos no chão. Uma mulher olhou para mim, seu rosto triunfante enquanto enrolava nos dedos os fios que havia arrancado da minha cabeça. O príncipe parou ao meu lado no mesmo instante, rosnando de maneira ainda mais feroz do que fizera com Lúcius no pátio. Ele me envolveu com seu manto, como se fossem asas de morcego, enquanto me ajudava a levantar. Tire as mãos, resmungou. Ninguém toca nela. Sua voz ecoou alto nas paredes de pedra. Um silêncio tomou conta da multidão. Olhei para a plataforma elevada. As pessoas sobre ela observavam com atenção. Ninguém parecia interessado em intervir. A mulher que havia arrancado meu cabelo estava bem vestida. Anéis dourados cobriam suas mãos e rubis pendiam de suas orelhas. Por um momento, ela pareceu perplexa, mas logo sua expressão se transformou em irritação. Foram só alguns fios de cabelo. Eu não a machuquei, ela protestou. Todos nós conhecemos as histórias. Não pode guardá-la só para você, meu príncipe. Eu a vi tentar abrir um sorriso submisso e falhar miseravelmente. Olhei para ela com desprezo e fúria. Vadia, sussurrei, enquanto me desvencilhava. Entregue os fios de cabelo para mim. O príncipe estendeu a mão para a mulher. Sua voz era fria. Agora, resmungando baixinho, a mulher estendeu a mão e vi alguns fios longos e ruivos desaparecerem na palma dele. Observei o príncipe guardar meus cabelos no bolso e fiquei me perguntando o que faria com eles. Amarraria na cama como lembrança, talvez? Eu teria rido se a ideia não fosse tão abominável. Olhei em volta, para as pessoas boquiabertas diante de mim, como se eu fosse um animal exótico, e mostrei os dentes. O falatório recomeçou, ainda mais alto do que antes, mas não me importei. Eu podia até não ter presas como eles, mas isso não me impedia de fingir ser a coisa mais perigosa que já haviam visto. Enquanto me encaravam, decidi que eram patéticos. O que eu tinha que eles desejavam tanto? Por que o príncipe tinha me trazido aqui? Era apenas por conta do meu cabelo? Então, pensei em Barnabas. E meu coração afundou. Não era o cabelo, era o sangue. Chegamos à plataforma elevada alguns passos atrás de Lúcius. O homenzinho se ajoelhou sobre o tapete de veludo vermelho que a cercava e começou a entoar com rapidez, sua voz ecoando pelo vasto salão. Senhoras e senhores de sangue sagrado, permitam-me apresentar aquele que é familiar a todos nós, o guardião escarlate da Fortaleza Vermelha, príncipe de Sangrata, senhor de sangue dos puros. Os títulos continuaram, sem parar. Por um momento, o príncipe ficou ao meu lado com os dentes cerrados. Então, de repente, ele se inclinou para a frente e deu um chute no tornozelo de Lúcius. O homenzinho gritou.
Então continuou em um ritmo muito mais acelerado do que antes. Sem mais delongas, eu lhes apresento o príncipe Blake Drakharrow, senhoras e senhores. Uma breve pausa. E ao lado dele está uma mulher, bastante incomum para uma flagelada. Contive o riso. Um tesouro bruto encontrado em meio à lama e ao lodo. Lucius parecia estar reencontrando seu ritmo, salva pelo príncipe negro da beira da morte e do desespero. Tossi alto e lancei um olhar penetrante para o príncipe, que ainda olhava fixamente para a frente como uma estátua. Era verdade que esse homem, Blake Drakharrow, havia atirado em um de seus próprios homens para me salvar, mas depois de me acorrentar como um animal, eu não pretendia agradecer a ele tão cedo. Vocês todos viram as raras qualidades dessa criatura. Lucius declarou de maneira pomposa à multidão, apontando para mim. Aqui está ela, pronta para ser apresentada à corte, por meu estimado e ilustre lorde, o príncipe Blake Drakharrow. Sim, você já disse essa parte. Blake interrompeu. Chega, Lucius. Lucius correu para a lateral antes que levasse outro chute. Por um momento senti pena dele, até me lembrar de que ele também era um vampiro. Blake agarrou meu pulso, puxando-me abruptamente para a frente. Ele levantou a voz para que todos no salão pudessem ouvir. Encontramos essa mulher na aldeia incendiada nos arredores de Veilmar. Não era a primeira vez que eu me perguntava o que tinha acontecido com aquela aldeia. A princípio, presumira que sua devastação tivesse sido obra de Blake. Mas naquele momento, já não sabia se esse era o caso. Não deveria ter sobrado ninguém vivo. Mas de alguma forma ela estava lá. Podem ver por vocês mesmos seus traços estranhos, continuou ele. Então levantou a mão brevemente e apontou para mim. Depois a abaixou e deu de ombros, como se já estivesse cansado de me olhar. Achei melhor trazê-la perante vocês e o conselho. Ah, ele achou melhor. E quem exatamente é esse conselho? Reunido assim, tão rápido. O salão está cheio. Todos aqui por sua causa, minha linda. Dei um salto, meu pulso se torcendo de repente sob a mão de Blake. Era uma voz feminina, baixa e melódica. E dentro da minha cabeça, quem é você? Quem disse isso? Perguntei. Você nunca deveria ter permitido que te levassem. Sério, garota? Você não tem orgulho nenhum? Disse a voz feminina brigando comigo. Orgulho? Eu tenho orgulho de sobra. Mas o orgulho não me armou. O orgulho não me deu uma lâmina para cortar a garganta dele. Retruquei. Ah, então você desejou fazer isso. Já é alguma coisa. Ótimo. Apegue-se a essa ideia. Apegue-se à sua raiva. Havia algo altivo no tom de voz da mulher, apesar de sua natureza sanguinária. Quem é você? Perguntei mais uma vez. Saia da minha cabeça. Você tem razão. Deveríamos parar com essa conversa e escutar. Precisa descobrir o que essas pessoas querem com você. Houve uma pausa, e eu quase pude imaginar a mulher invisível batendo o dedo no queixo bem formado. À primeira vista, eles não parecem totalmente selvagens. Têm um senso de decoro e bom gosto. Bom gosto? É assim que você chama isso? Eles bebem sangue. Senti a histeria borbulhar na minha garganta e a contive rapidamente. Decoro? É assim que você chama quando me acorrentam e arrancam meu cabelo? Não houve resposta. A voz da mulher havia desaparecido. Se é que tinha mesmo sido algo além da minha imaginação. Um arrepio percorreu meu corpo. Talvez fosse isso. Talvez eu estivesse morta. Talvez estivesse em uma espécie distorcida de vida após a morte. Talvez a insanidade fosse parte integrante de morrer. Talvez eu estivesse ficando louca. Se esse fosse o caso, esperava que a loucura chegasse depressa e que logo não restasse mais nenhum pensamento em minha mente. Mas nesse meio tempo, olhei para as pessoas que me encaravam de cima da plataforma e as encarei de volta. Observei uma a uma, mantendo os lábios pressionados. Será que eu parecia hostil? Ameaçadora? Esperava que sim, porque eles com certeza pareciam. O homem sentado na cadeira de pedra preta se inclinou levemente para a frente. Seus olhos eram de um vermelho escuro perturbador, e ele segurava um cajado com uma pedra preciosa escarlate e brilhante no topo. Desviei o olhar depressa, nervosa com sua expressão. Ele me olhou com o mesmo interesse aguçado de alguém que examina um cavalo ou outro animal de estimação que cogita comprar. Em seguida, encarei o homem à sua esquerda. Ele era mais jovem e usava uma armadura de couro preto com detalhes dourados.
Seus olhos não eram cinzentos como os de Blake. Eram azul claros, mas tinham o mesmo formato. Na verdade, ele se parecia bastante com Blake, embora sua estatura fosse mais baixa e seu corpo mais troncudo. Olhei para Blake, que ainda me segurava pelo pulso, então voltei a olhar para o homem. Sim, os dois deviam ser primos, ou até mesmo irmãos. Um movimento chamou minha atenção. Uma jovem tinha cruzado e descruzado os braços várias vezes. Ela estava mais adiante na fileira de nobres. Era adorável, com lábios rosados e cabelos loiro claros cintilantes. Seu vestido era uma cascata de véus lilazes sobre seda preta. Uma tiara prateada com joias roxas repousava sobre sua testa. Ela batia o pé como se estivesse impaciente ou irritada. Ainda assim, quando me viu encarando, também olhou para mim. Vi algo em sua expressão que ia além da mera curiosidade e até da hostilidade. Vi ódio puro, e por trás disso talvez algo parecido com medo. Havia algo mais em tudo isso. Algo mais sobre essas pessoas estranhas e diferentes nessa terra estranha e diferente. Passei os olhos pela fileira de nobres. Todas as figuras sobre a plataforma tinham uma leve semelhança que as unia. O cabelo, eu notei. Se isso era o que me destacava, também era o que conectava todos eles. Do homem sentado na cadeira até o mais jovem ao lado dele, e a mulher que me encarava com aquela fúria tão fria. Apesar da variedade de tons de pele, havia uma uniformidade na cor clara de seus cabelos. As tonalidades iam do branco platinado ao loiro dourado e cinza prateado. Nenhum pingo de castanho, preto ou mesmo ruivo entre eles. Olhei para a multidão e vi que aquilo se repetia. Embora alguns soldados que tinham me escoltado tivessem cabelos castanhos e pretos, não vi no salão nenhum sinal de qualquer tom que fugisse do pálido nevado ou do dourado claro. Observei o homem na cadeira preta. Seu cabelo era branco como neve recém-caída, na altura dos ombros, brilhante e liso, emoldurando um rosto barbado, sério e frio. O homem mais jovem ao lado dele tinha cabelos loiro-acinzentados, cortados curtos em um estilo militar que destacava os traços fortes e angulosos de seu rosto. Olhei para o homem ao meu lado, o homem que Lucius havia chamado de Blake Drackharrow. O cabelo dele caía ao redor do rosto, quase na altura do queixo. Os fios eram de um dourado muito claro, variando entre loiro e quase branco, dependendo da iluminação. Eu me destacava no meio daquelas pessoas como carvão em brasa. Quase não resistia ao impulso de levar a mão à cabeça, tímida. Desviei o rosto, tentando ignorar o sentimento, e meu olhar recaiu sobre uma garota que eu não tinha notado antes. Uma criança. Não tinha mais do que 9 ou 10 anos, e estava sentada na beirada da plataforma. Seus longos cabelos loiros haviam sido trançados com fitas vermelhas, e alguns fios rebeldes tinham escapado, formando uma moldura em volta de seu rosto pálido como porcelana. Agora, inclinada para a frente, ela apoiava o queixo nas mãos, sustentadas por braços finos. Parecia entediada e desinteressada no que estava acontecendo, batendo os pés distraidamente na plataforma. Quase sorri enquanto a observava. Fiquei me perguntando quem ela poderia ser. Alguém importante o suficiente para ser incluída entre as pessoas poderosas sobre a plataforma, mas não o bastante para ser obrigada a ficar em pé ao lado delas. Ou talvez tivessem desistido de tentar fazê-la ficar parada. Crianças eram crianças em qualquer lugar, mesmo entre vampiros. O homem sentado na cadeira preta se levantou. Ele segurava o cajado como um símbolo de força, não como uma bengala, como uma pessoa realmente idosa faria. Senti uma aura de poder ancestral ao seu redor. Ele pairava sobre todo o grupo como uma sombra escura, e algo na maneira como me olhava de cima me deixou com as pernas bambas, não no bom sentido. Blake agarrou meu pulso com mais força. Não sabia ao certo se para me machucar ou me estabilizar. De qualquer maneira, funcionou. Minha postura ficou um pouco mais ereta, e ergui o queixo um pouco mais. Uma descoberta rara, de fato, concordou o homem mais velho, aproximando-se da beirada da plataforma. Você fez bem em trazê-la para nós, Blake. Seus olhos se fixaram nos meus, brilhando de leve. Qual é o seu nome, criança? De onde você vem? Tive a impressão de que ele estava fazendo o possível para parecer gentil. Ainda assim, eu não tinha dúvidas de que não havia nem uma gota sequer de gentileza naquele homem. No entanto, um calor me invadiu,
E antes que eu pudesse me conter, meus lábios se abriram. Meu nome é Medra Pendragon, milord. Uma onda de murmúrio se espalhou pela multidão. Fiz o possível para ignorá-los. E sobre o lugar de onde venho, pigarreei. Você não acreditaria se eu contasse. Mais murmúrios percorreram a multidão, e vi o homem mais velho franzir a testa como se eu tivesse dito algo inadvertidamente desafiador. Você não tem conhecimento nenhum de Sangrata? Nem do domínio? Fiz que não com a cabeça. Nem sei o que essas palavras significam. Embora domínio fosse bem óbvio, não gostei das implicações. Será que esse reino de vampiros era totalmente fundamentado em dominação? Ou em alguma forma dela? Tudo o que peço, milord, falei, avançando com o máximo de cautela possível. É sua indulgência e misericórdia. Posso ter sido encontrada em suas terras, sim, mas não tenho intenção de ficar. Não pretendia invadir. Desejo apenas voltar para casa. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou: Me diga, Medra Pendragon, como alguém pode acabar em uma terra estranha como aconteceu com você? E sem saber como veio parar aqui, como poderia voltar para casa? Onde é a sua casa? Abri a boca, depois a fechei de novo. Ele estava certo. Eu não fazia ideia de como atravessar mundos, como parecia que eu havia feito totalmente por acaso. De alguma forma, eu tinha sido arrancada das garras da morte, mas não por vontade própria nem por escolha. Seu silêncio diz muito. Você não fala de sua terra. Então é uma espiã? Eu não me lembro, respondi rapidamente. Não me lembro da minha terra. Se sou espiã, não tenho memória disso também, mas sei que não pertenço a esse lugar. Que conveniente, falou o homem com calma. E, no entanto, talvez você pertença exatamente a esse lugar. Agora me diga, de que outras informações perigosas você não se lembra? Ergui o queixo. Eu disse que perdi a memória. Não que quero fazer mal algum a você. Não precisa ser tão desconfiado. Por que está me encarando? Por causa do meu cabelo? Cabelo ruivo não é tão raro no lugar de onde eu venho. Disso eu me lembro. Esse reino é tão fraco que vocês me enxergam como uma ameaça? O salão irrompeu em murmúrios. Silêncio! Berrou o outro homem sobre a plataforma. Aquele que se parecia com Blake. Se não houver ordem aqui, o salão será esvaziado. O silêncio foi imediato. À minha volta, as pessoas se mexiam, desconfortáveis, sem ousar olhar para o homem na plataforma. Com licença, Lord Drackharrow. Era a jovem de vestido violeta. Ela se aproximou, com as mãos entrelaçadas de forma modesta. Então, o homem que decidiria meu destino tinha parentesco com Blake Drackharrow. Seria seu pai? Senhorita Panseira. O Lord Drackharrow sorriu com indulgência. Tem alguma sabedoria para compartilhar com a corte? A jovem abriu um sorriso forçado. Acreditar que eu teria alguma sabedoria para compartilhar com o senhor, Lord Drackharrow, seria uma enorme presunção. Um riso contido irrompeu da multidão. Mas era um riso suave. Afinal, ela era um deles. A jovem deu um pequeno passo à frente, fixando os olhos em mim. Não. Nenhuma sabedoria, milord. Apenas raiva. Raiva, senhorita Panseira? O Lord Drackharrow ergueu as sobrancelhas. Raiva dessa criatura. Fiquei furiosa. Da provocação dessa mulher. Ela continuou. Raiva do desrespeito dela por sua casa, por essa corte, por nossas tradições sagradas. Eu não sei nada sobre suas tradições, respondi em voz alta. E não tive a intenção de desrespeitar ninguém. A jovem fez uma expressão de repulsa. Mesmo agora, ela fala comigo como se tivesse um lugar aqui. Como se tivesse direito de falar em meio aos de sangue puro. Mas foi encontrada sobre uma pilha de terra. E fede a túmulo. Só posso esperar que o senhor a mande de volta para ele, milord. Não merece que lhe dirijam a palavra com tanto desdém. Lord Drackharrow inclinou a cabeça pensativo. E quanto às marcas que ela carrega, senhorita Panseira? Quer que eu a mate ou permita que vá embora apesar disso? A garota de vestido violeta deu de ombros. O que importa se ela tem as marcas de uma cavaleira se não há nada para conduzir? Olhei rapidamente para o príncipe, confusa com as palavras. Mas ele não olhava para mim. Seus lábios estavam pressionados numa linha fina. Será que estava insatisfeito com o discurso da senhorita Panseira? Ou apenas irritado por ter que estar ali? A jovem começou a se afastar discretamente, ocupando seu lugar entre os outros nobres sobre a plataforma.
a cabeça baixa em sinal de respeito. Mas embora sua cabeça estivesse inclinada para baixo, seus olhos permaneciam fixos em mim. Estava claro que ela queria que o Lord Dracarrow me matasse aqui mesmo. O que eu havia feito para me tornar inimiga dela? Ou era apenas por eu não ser uma vampira? Regan Pansira está certa. Lord Dracarrow admitiu para a multidão. Não há dragões em nossas terras há mais de 100 anos. Meu coração disparou ao ouvir a palavra. Dragões. Os últimos cavaleiros morreram muito antes disso. O Lorde passou os olhos pela multidão. E nós, os escolhidos, os puros, os de sangue sagrado, infelizmente somos mais fracos por isso. Não somos? As pessoas murmuraram, concordando. Ele levantou um pouco a voz. A garota, de onde quer que tenha vindo, carrega marcas inconfundíveis de uma cavaleira de dragão. Vejam a cor de seu cabelo, as orelhas pontudas. Vejam como seus dedos das mãos e dos pés são alongados, assim como os dos condutores de outrora. Olhei para minhas mãos com timidez, cerrando-as em punhos, mas meus pés estavam descalços. Não havia nada que eu pudesse fazer para escondê-los. Ao meu redor, todos encaravam e murmuravam. Gotas de suor escorriam pela minha nuca. Tentei permanecer calma. Minhas mãos e meus pés eram como os de qualquer feérico de Aercanon. Alongados? Eu era metade feérica, então suponho que sim, pelo menos mais do que os de um humano adulto. Não tinha nada de incomum nisso de onde eu vinha. Sua constituição física, continuou Lord Dracarrow, levantando as duas mãos e depois as abaixando para apontar para o meu corpo. Um porte esguio e elegante, otimizado para equilíbrio e agilidade. Ele me observou. Em relação aos ossos, se fôssemos fazer experimentos, sem dúvidas descobriríamos que são mais densos e reforçados, reduzindo seu risco de ferimentos durante manobras e impactos. Engoli em seco. A palavra experimentos soou ameaçadora. Eu não faço ideia do que vocês estão falando, declarei. A única coisa que já montei foi um cavalo. Com certeza nunca montei um dragão. A multidão riu. De mim. Não comigo, como havia feito com a perfeita senhorita Pansera. Não há dragões na sua terra, senhorita Pendragon? Perguntou o Lord Dracarrow. Seu nome sugere que sim. Que lugar é esse de onde você vem? Eu adoraria visitar um dia. Balancei a cabeça. É um nome. Só isso. Não consigo nem me lembrar do nome da minha terra. Menti. Talvez houvesse dragões lá. Há muito tempo. Mas ninguém vivo os viu. Não de onde eu venho. É só um nome. Era, na verdade, o nome de reis e rainhas. Os Pendragon pertenciam a uma linhagem ancestral. E graças ao péssimo gosto da minha mãe para homens, eu fazia parte disso pelo lado do meu pai. Péssimo gosto? Ou planejamento cuidadoso? A voz na minha cabeça estava de volta. Saia, sussurrei para ela. Você não tem direito de estar aqui. Uma risada tilintante. Você não faz ideia do quanto está errada. Mas ela ficou em silêncio depois disso. Compreendo. Um sorriso sutil. Lord Dracarrow parecia acreditar que eu estava mentindo descaradamente. Bem, essa terra tinha dragões, Medra Pendragon. Não eram só nomes. Eles existiam, e havia quem os montasse. E você acha... o quê? Que eu sou uma dessas pessoas? Eu o encarei com descrença. Você já afirmou que os dragões não existem mais, certo? Então por que isso importa? Olhei para Regan Pansera como se esperasse compaixão. Afinal, concordávamos nesse ponto, não? Mas os olhos dela continuaram frios como gelo. Era uma linhagem ancestral, disse Lord Dracarrow, refletindo. E seu aparecimento aqui, hoje, poderia ser visto como quase profético. Com licença, Lord Dracarrow, chamou uma mulher. Sua voz era suave, mas autoritária. Ela estava do outro lado da plataforma, vestindo seda vermelha. Parecia mais velha do que a maioria dos nobres à sua volta, mas não tão velha quanto o Lord Dracarrow. Como Milord sabe, a Casa Avari sempre se orgulhou de nossos condutores de dragão. O aparecimento dessa garota pode não significar nada. Ou... Ela hesitou, lançando um olhar rápido em minha direção. Tive a impressão de que ela era uma mulher de grande poder, mas não tão poderosa quanto o Lord Dracarrow. Senti que se submeteria a ele. Sim, Lady Avari. Lord Dracarrow a pressionou. Ou, a mulher mais velha e de cabelos grisalhos mordeu o lábio. Ou pode ser um presságio, um sinal da própria donzela de sangue.
Uma agitação percorreu o salão. Um homem corpulento, vestindo brocado prateado, deu um passo à frente